Pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui em nosso espaço, Caminho da Luz, aqui na cidade de Limeira. Dando sequência a esses nossos encontros, o tema que nós escolhemos hoje para abordar com vocês é como esvaziar sua mente. Nós temos que entender que para que nós, todos os grandes mestres, já perceberam que todos os grandes avatares da história e as grandes máximas das filosofias orientais conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus. Volte para dentro, busque o seu interior. Então, essa é a questão. O conselho é sempre dado pelos mestres, mas ele nunca falou como você faz isso. Você está entendendo? Como é que nós fazemos essa jornada interior? Como nós voltamos para dentro de nós mesmos? Como conhecer a mim mesmo? Muito bem. Eu tenho algumas palestras muito voltadas para essa discussão. Tem uma palestra, por exemplo, que é parte até dessa ideia. O nome dela é Você é Você Mesmo. Entendeu? Eu vou mostrar que a maior parte das pessoas é um androide, é uma máscara, é um rótulo na sociedade. Elas vivem 24 horas aquele rótulo e não a sua verdadeira essência, a sua alma, o seu espírito, o seu ser. Então nós vamos começar essa grande discussão. Tem várias palestras que têm uma linhagem de pensamento para a gente chegar a essas conclusões, a essas ideias. Mas a palestra de hoje é como esvaziar nossa mente. Porque na verdade os mestres orientais, eles dizem o seguinte, os nossos grandes mestres orientais, nossos orientadores espirituais da casa, inclusive, que são de linha oriental, eles nos ensinam o seguinte, que o ser humano assemelha-se a um poço vazio quando nasce. Poço vazio. Uma criança, quando nasce, ela tem essas características. Por isso que a criança, ela está muito mais próximo da sua essência verdadeira do que qualquer adulto em nossa sociedade. Muito bem. Com o passar do tempo, a criança entra nesta sociedade, ela entra neste mundo, e ela começa a receber um lixo cultural. E geralmente esse lixo cultural que começa a agregar a esse fundo, começa a encher esse poço, nada tem a ver com a sua essência ou com sua natureza divina, ou com a sua alma, ou com o seu espírito. Primeiro começa com um monte de regras que a mãe e o pai impõem para a criança. Regras culturais, regras sociais, repressões afetivas, repressões sexuais. Aí vem, você entra já no prézinho, você já começa a encher de lixo. É aprender inglês, é aprender espanhol, é aprender francês, é aprender um monte de regras. Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Ela vai enchendo de informação. Esse poço vai sendo enchido. Aí você vai para o colégio, vai aprender matemática, física, química, isso, aquilo. Vai enchendo a coisa vai enchendo. Certo? Aí você vai para vestibular nas faculdades. Quando ele chega nessa fase, você percebe que ele não tem tempo para ele. Ele não tem tempo para ele não existe para ele existe para o estudo. O sistema escraviza você de tal maneira que você tem que estudar o dia inteiro, a noite inteira, se você quiser entrar numa faculdade. Eu sempre fui professor de cursinho durante 10 anos. Então, o que acontece? Quando você força o aluno, você dá muita matéria, muita coisa, ele fica perdido, ele não tem a vida social dele, na vida espiritual, não tem a religião, não tem nada. Ele vive porque precisa entrar no vestibular. Ele passa essa fase, ele começa a encher de informação, de teste, porque ele vai entrar numa competição, num torneio extremamente competitivo, muito duro. Ele tem que provar que ele é o melhor. E a sociedade desde cedo começa a cobrar dele que ele tem que ser o melhor, que ele tem que ser o primeiro lugar, que ele tem que ser o mais famoso, que ele tem que fazer mais sucesso. Então toda essa ansiedade gerada nas crianças, nos jovens, cria um estresse interno muito grande na criança. Tem criança aí com depressiva, 14, 15 dias, extremamente com depressão, precisa ir no médico, psicólogo, sabe? Tudo doente, tudo perturbado.
E as escolas não se preocupam nem um pouco, nenhum colégio se preocupa nem um pouco, nenhuma faculdade se preocupa nem um pouco se você está bem. Quer empurrar a matéria em você, você que se lasque, você tem que passar na prova. Não quero nem saber o que se passa com a sua vida pessoal, social, espiritual, não quero nem saber. Você tirou nota na prova? Tirou, você não tirou? Perdeu a competição, está fora. Você está entendendo? Ninguém, nenhum cursinho, eu lembro na minha época, por questão prática minha própria, por questão espiritual minha, eu catava os alunos, negada, hoje não vai ter aula, vai fazer tudo relaxamento. Hoje nós vamos fazer exercício de tai chi aqui, vocês estão muito tensos, nervosos, vocês não vão conseguir fazer nada com isso. Vocês vão chegar no dia da prova, não lembram de nada, a mente de vocês dá um branco. Mas por que vocês não sabem? Porque vocês estão doentes, vocês estão estressados, vocês estão massacrados, suas mentes estão altamente poluídas de um conhecimento medíocre que a sociedade criou, achando que é a melhor coisa do mundo, estudar matemática, estudar ser a melhor coisa do mundo, você saber essas coisas. E às vezes ela se mostra um monte de lixo, um monte de entulho, que vai sendo colocado em cima de nossa alma, de nosso espírito. E ninguém questiona isso, viu? Ninguém tem peito para questionar isso na sociedade. Eu, como educador, como eu penso de outro jeito, eu questiono o sistema de educação, ele acha uma droga. Por exemplo, eu quando estudei na Unicamp, nas melhores universidades brasileiras, vocês não têm noção que droga que é a Unicamp. Que porcaria de ensino, que professores horríveis como educadores. Né? Quem estuda numa universidade paga, sabe o quanto o professor é ruim. Ele pode ser muito bom pesquisador, um cara inteligente até, mas para dar aula, para ensinar, ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é educar, ele não sabe o que é ensinar, ele não sabe fazer isso. Ele não tem essa experiência didática. Ele é um pesquisador, às vezes é um pensador, mas não tem essa relação com o aluno. E às vezes nem quer ter essa relação com o aluno, eles são obrigados às vezes a dar aula. Né? Então, bicho, você está pensando que é só eu que fala isso? Quantos amigos meus, quantos alunos, hoje, tem um amigo meu que se formou na Unicamp, filho de um amigo meu, em física, ele veio conversar comigo e escreveu um texto lá para os diretores, dizendo que a universidade é a maior droga que ele já participou, que o ensino é a melhor porcaria que ele já participou, e é considerada a melhor faculdade do Brasil. Imagine as outras, então. Então eu percebi que não mudou nada desde a minha época. Continua a mesma porcaria. E as pessoas acham o máximo. E ninguém questiona, ninguém tem peito para levantar, porque ninguém consegue ver o mundo de outro jeito, sabe? Todo mundo vê pela mesma janela, pela mesma ótica. É o androide dentro do mesmo buraco, está dentro do mesmo poço, ele não vai conseguir ver. Aí o cara entra na universidade, acha que vai, agora sim, então começa a encher mais lixo. Quando ele chega nesse topo aqui, ele está transbordando essa porcaria, que é que nem um fosso de merda, sabe? Começa a transbordar a bosta para fora, né? Aquela fossa que está cheia, começa a transbordar aquela merda. Aí você vai ver o que é um ser humano formado, um cara androide, doente, depressivo, angustiado, não se realiza na vida, cheio de doenças, vive à base de remédio. Você pode notar, por que existe uma farmácia em cada esquina aqui em Limeira? Existe uma farmácia em cada esquina, o melhor negócio é montar farmácia, você fica rico. Ser médico também, você fica rico na sociedade. Porque o que tem mais na sociedade, nunca vai faltar serviço para você. Se você for médico, só tem doente, todo mundo é doente. Entendeu? Então esse lixo tudo, quando o cara está com esse negócio transbordando, ele está aqui, agora um homem comum. Agora eu pergunto para vocês, como é que vocês vão acessar a alma que está aqui embaixo? O seu espírito divino, o seu eu superior, tudo que se fala no esoterismo. Como que eu vou acessar? Vocês podem notar que todas as vezes que existe um diálogo entre uma pessoa ocidental e um mestre oriental, a discussão é a mesma. Vou mostrar o clássico. Todo mundo conhece essa parábola, né? Todo mundo conhece essa historinha zen. Eu vou repetir ela porque ela tem tudo a ver. É a história da xícara de chá. Ok? Então, a história é simples, né? O quê? É com o X, ô louco, né? Carambolas.
Olha eu aqui. Ó, então, o mestre, um professor ocidental, formado em Oxford, aquelas coisas, né, vai para a Índia para aprender o Zen. Ele quer estudar o Zen com o mestre oriental. Quando ele chega diante desse mestre, o mestre o recebe, né, ele se senta na frente do mestre, aí o amigo dele, o cara traz o chá, coloca o chá ali na frente, e aí o mestre Zen pergunta para esse indivíduo: quem é você? Só que o mestre Zen, quando ele faz essa pergunta, quem é você? Ele quer saber quem é esse você. Ok? Como qualquer homem ocidental, nós sabemos que é um homem de cabeça extremamente cheia, ele vai responder exatamente aquilo que ele acredita que ele é. Oh, meu senhor, meu nome é, eu sou o professor doutor, né, honoris causa de antropologia, de filosofia, da faculdade de Berkeley, fiz mestrado não sei aonde, doutorado não sei aonde, blá, 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 blá. Ou seja, ele mostra todo esse entulho cultural que ele acredita que ele é. E nesse instante, enquanto ele está falando quem ele é, vomitando para o mestre quem ele é, o mestre começa a servir o chá. Na xicrinha dele, tá? Está lá a xicrinha de chá do indivíduo lá, está lá a alcinha aqui, e o mestre começa a colocar chá na xícara do cara. E a xícara enche e começa a transbordar. E o mestre não para de colocar chá, e aquilo caindo, derramando o chá. Certo? A situação. O cara fica... Mas mestre, a xícara está transbordando, está caindo para fora. Ele falou assim, assim também está sua mente, teu ser. Se você não esvaziar a sua xícara, eu não vou poder ensinar o Zen para você. Você está entendendo? Então, essa é uma das primeiras encontros que começa. O mestre já sabe que um homem ocidental é um homem com a mente toda cheia. E o Zen é totalmente fora tudo isso que você aprendeu, vocês estão me entendendo? Quando você entra numa escola Zen, o Zen vai querer ensinar isso, vai trazer você até a sua alma perdida. Mas todo mestre Zen sabe que você é um poço cheio de lixo cultural, de porcaria, de angústia, de depressão, de competição, de um ego falido. O que é um ego falido? Aquele cara que tentou fazer sucesso não conseguiu. Aquele esportista que tentou ganhar medalha de ouro não conseguiu. Aquele cara que quer ser bom no futebol, montou uma empresa, foi à falência. Tudo deu errado. Entendeu? O cara vai lá com aquela cara, porque não tem para onde ir mais, não faz mais sucesso. Aí ele procura o mestre. Para tentar resolver o problema, porque ele não é feliz, não conseguiu realizar-se na sociedade. Numa sociedade capitalista, vocês sabem que uma minoria muito grande, uma minoria muito pequena, quer dizer, uma minoria consegue fazer sucesso, ter fama, ter dinheiro, ter poder, estar na elite da pirâmide. O resto lá embaixo é um bando de frustrados, de doentes, de consumidores, escravos, para servir quem está no topo da pirâmide. Esse é o retrato nosso. Quem vem de fora, você vê um ET de fora e olha isso aqui, é isso que ele vai ver. Você está pensando que ele vai ver pessoas inteligentes, pessoas acordadas? Não, para eles, o maior de nossos cientistas é um idiota. Por quê? Porque não conhece o óbvio. Desconhece a sua própria natureza. Ele pode saber muito bem de computação, disso, daquilo, matemática, física, mas isso são coisas que não resolvem o verdadeiro problema do ser. Isso só atrapalha. Né? Então, veja só, nesse mesmo caminho aqui do Zen, tem o velho e sábio Lao Tzu. Né? O Lao Tzu nos tem um texto no Tao Te Ching, um dos mais famosos clássicos da filosofia taoísta oriental, chinesa. Tem um texto lá que diz assim: aquele que procura conhecimento cresce a cada novo dia. Então presta atenção. Aquele que busca conhecimento cresce a cada novo dia. Depois ele completa: mas aquele que busca o tal decresce a cada novo dia. Então, aquele que busca o tal, ele decresce
a cada novo dia. Vamos tentar, para um ocidental, quando lê isso aí, ele não entende. Aquele que busca conhecimento, na verdade, essa ideia de conhecimento não tem nada a ver com sabedoria. Sabedoria e conhecimento são duas coisas aparentemente diferentes para o mestre oriental. Então, quando ele fala assim, aquele que busca conhecimento é esse cara aqui. Ele faz faculdade, estuda aqui, faz pesquisa, vai olhar o universo, quer entender de galáxia, tudo, pá. Ele vai enchendo. Ele vai enchendo. Isso dá uma ideia de que ele está ele tem um rótulo, olha rapaz, teria um diploma, fiz faculdade, tive diploma, me sinto assim. Na formatura, então, ai meu Deus, estou formado, aquela alegria de formatura, né? Aí depois ele não está contente, fala, vou fazer outro mestrado, estou me sentindo muito pequenininha. Porque diante de mim tem o doutor, tem não sei quem lá, que fica pisando em cima de mim. Então vou fazer mestrado. Aí ele sente que cresceu mais um degrau. Aí não basta para fazer doutorado, preciso ser doutor, porque daí não tem ninguém mais em cima de mim me pisando. Vou ser o top. Então ele faz o doutorado, ele fica lá, ele sente assim, ó, cresci, ó como estou grande, ó. Até meu salário aumentou. E porque o salário, às vezes, dá aquela indicação de que ele cresceu. Ganhava uma mixaria, o salário mínimo quando eu estudava no colégio. Agora eu sou engenheiro, agora eu sou chefe, sou doutor aqui, eu mando. Tem um salário desse tamanho, ó. Então ele tem a sensação que inchou, cresceu, porque ele buscou esse conhecimento da mente. No entanto, aquele que busca o tal, segundo Lao Tzu, decresce a cada novo, né? Lao Tzu, aquele que busca o conhecimento, ele enche esse poço, ele começa a encher. Mas aquele que busca o tal, ou o caminho do Zen, ou o caminho espiritual, ele vai esvaziar esse processo. Então dá a ideia de que ele está diminuindo perante a sociedade, perante os valores que está construído na sociedade. Ele vai tirando, ele vai esvaziando o ser. E todo o ensinamento dos grandes mestres orientais está a chave da nossa palestra de hoje. Porque a chave da nossa palestra de hoje é essa. Como esvaziar esse poço? Que esse poço, na verdade, é a nossa mente. Ok? Esse símbolo que eu dei do poço é a nossa mente. O indivíduo fica com muita informação, muitos estímulos, muita coisa. Ele pensa, e toda ação dele no mundo, ele vai olhar para a sua experiência, para a sua mente, e ver como que a sua mente vê a coisa. Por isso que se você chega para um homem desse aqui, ó, nunca teve contato com o seu espírito, nunca buscou uma experiência espiritual, nunca viveu uma experiência espiritual. As suas verdades são as verdades matemáticas, são as verdades físicas, da ciência e tudo mais que ele construiu. Então quando você chega diante dele e fala assim, olha, você acredita em vida após a morte? Você acredita em espírito? Fala o cara, você está louco, rapaz. Você está louco, onde você viu isso? Que bobagem. Isso é coisa religiosa, tô fanático e tal. Ou seja, o cara não tem a mínima, ele pode conhecer todas essas ideias físicas, matemáticas de fronteira, mas ele não tem a mínima conexão, nenhuma experiência espiritual que possa colocá-lo diante de sua própria verdade. Por isso que é muito difícil um espiritualista conversar com um cientista. Consegue. São dois caminhos distantes, são duas experiências de vida completamente distantes. Muito distante. E, infelizmente, eu, Laércio, não estou no Oriente. Eu estou no Ocidente. Mas se você for no Oriente hoje, esquece que todo mundo lá é assim também, ó. Todo mundo vive, na verdade, uma filosofia capitalista, ocidental ou comunista, seja o que for. Mas a espiritualidade ou a filosofia está morta. No Japão, está morta na China, está morta na Índia. Você encontra muito pouco locais na Índia que vive a verdadeira busca da alma, do espírito e dessa experiência, desse contato consigo mesmo. Entendeu? Então, o que impede você de ser um paranormal, de ser um sensitivo, de entrar em contato com a sua verdadeira essência divina, com a sua alma? O que impede é a sua mente. Ah, mas por que eu não vejo espírito? Por causa da sua mente. A sua mente está bloqueada. A sua sensibilidade está totalmente bloqueada. Você é um indivíduo extremamente rude
em termos de sensibilidade, grosseiro. Na verdade, você está trabalhando com pedreira, ou seja, com ferramenta de pedreiro para tentar consertar relógio de pulso. Não vai dar certo. Entendeu? Então, vocês estão buscando um certo conhecimento com ferramenta errada. Porque esse é a busca do chamado conhecimento externo, conhecer o mundo. Eu não acho que seja errado conhecer as coisas do mundo, até matemática e física, mas ela avançaria muito, a física e a matemática avançaria demais, se você fizesse uma jornada conjunta entre o espírito e o conhecimento. Porque o espírito vai te dar um conhecimento que você nunca imaginou que ele existia. E é a verdadeira porta para o verdadeiro conhecimento do universo. Não é pegar uma nave e sair estudar Marte. Não é por aí. Tem outras maneiras mais fáceis de você gastar menos, não gasta bilhões de dólares, nem arrisca a vida para botar um astronauta em Marte, por exemplo. Chegar lá e ver que é um deserto que não serve para nada. Entendeu? Então, é muito mais fácil você descobrir que você é uma alma e um espírito, sai fora do corpo em projeção astral, vai lá, volta, traz toda a informação, escreve, bate papo, discute. Então, existem maneiras muito mais eficientes de se viajar, de buscar o conhecimento, sem que seja esse conhecimento através do conhecimento mecânico dos ocidentais. Por isso que a maioria dos grandes mestres do passado, na China, na Índia, eles precisavam, para treinar um discípulo, fazer o discípulo esvaziar tudo isso aqui. Então era mais fácil fazer o seguinte, criar uma nova sociedade. Uma nova sociedade. Era isso que eles faziam. Eu vou mostrar o extremo para vocês, é claro. Depois eu vou mostrar como é que nós aqui, meros brasileiros, androides, com o poço até o pescoço de merda, né, já transbordando para a boca, para os olhos, para tudo quanto é lado. Como é que a gente resolve o nosso? Como é que a gente faz a nossa volta? Tá? Como é que a gente vai esvaziar isso? Então vamos lá. Na verdade, no passado, os grandes mestres faziam o seguinte: eles estavam cientes de qual era o verdadeiro problema, certo? O verdadeiro problema era, vamos supor que ele pegava um homem com 20, 25 anos, chegava lá, olha mestre, eu quero aprender o Zen com você, eu quero despertar o meu espírito. Mas ele sabia que o cara que chegava era um cara assim. Ou ele era soldado do exército, tinha a vida inteira sendo programado, a vida inteira sendo torturado com programas mentais, com valores culturais, tal, que o posto dele ficou cheio. Então a jornada de esvaziar era uma jornada muito longa. Por isso eles montavam, eles falavam assim, não, nós temos que fazer a partir de hoje uma nova sociedade que não seja baseada mais nesses valores. Então, elas criavam determinadas sociedades que em muitos casos se tornaram sociedades secretas, porque essas sociedades não podiam conviver com o rei, com as ideias do imperador, com a força do poder político imperial que existia na época, porque contrariava os princípios de controle que o imperador tinha sobre a sua plebe, sobre a sua população. Então, em muitos casos, eram sociedades secretas. Mas quando em determinados lugares eles tinham mais abertura para fazer isso, eles criavam mosteiros abertos, chamados mosteiros. Mosteiro Zen. Tem até um filme muito famoso que está circulando aí, hoje em dia, né, pela internet, você pode pegar também, chama Zen, o filme. O nome dele é Zen. É a história de como o Zen chegou ao Japão. É a história do Dogen, desde novo, ele sai do Japão e vai em peregrinação, vai para a China para aprender o verdadeiro budismo, o verdadeiro Zen, o verdadeiro método de voltar para dentro. E ele vai ao mosteiro do Shaolin, e lá ele encontra um mestre, que cabe sendo um mestre cozinheiro, um velhinho, que ele vai ensinar o Zen para ele. Aí, ele chega a um ponto com o velhinho que ele senta para meditar e sai fora do corpo. Ele tem uma experiência transcendental, um insight maravilhoso.
Aí quando ele volta, o mestre falou, agora você está pronto, agora você pode ir para o Japão. E ele vai para o Japão e funda, em 1200 isso, tá? Depois de Cristo, a primeira escola Zen do Japão. Aí você vai ver como é que ele faz. Você vai perceber que a escola dele é uma escola totalmente fora da sociedade. Então ele constrói, na verdade, uma nova sociedade. Uma nova. Como é essa nova sociedade? Desde criança, o menino às vezes é bom entrar com 7 anos de idade, 6 anos de idade, entra criança. A melhor coisa é ele entrar criança. Como aquele seriado que vocês assistiram do filme do Kung Fu, que passava no Pai Shankane. Molequinho lá, 6, 7 anos de idade. Por que é bom? Porque o mestre pega o cara aqui, né, ó. Sem o lixo cultural, sem toda a porcaria que enfiaram nele. Aí o mestre tem muito mais condições de trabalhar com mais harmonia a evolução dessa criança, desse ser. Ele já vai ensinando o Zen para ele desde muito cedo. É diferente de você pegar um cara completamente entupido de lixo até o pescoço, sofrendo por causa disso, e você tem que fazer 2 operações nesse indivíduo. Qual que é as 2 operações diferentes da criança? A primeira operação que você vai ter que fazer, quando um adulto entra no mosteiro, ou quando um adulto procura um mestre espiritual, ou quando vocês procuram um centro espírita, vocês imaginam a dificuldade de um espírito vendo você chegar lá todo chorando, ai, perdi o emprego, estou na merda, não consigo pagar aluguel, estou triste, amargurado, estou com dor nas costas, meu fígado está ruim. O cara está uma merda, um caco. E vai lá reclamar para o espírito. O espírito olha lá de cima e vê a merda saindo pela boca do poço. Agora eu pergunto, como é que o espírito vai resolver esse problema? Pode ser um ser de luz extraterrestre que vem do outro planeta. Como é que ele vai resolver esse problema? Aí o cara fala, eu não durmo de noite, fui no terapeuta, psiquiatra, me deu esse remédio, faixa preta. O cara já, às vezes, faixa preta no karatê, faixa preta no remédio. Né? Faixa preta no remédio. É ou não é verdade? Cara, é faixa preta. Meu, imagina o espírito. Se ele sabe que para consertar esse cara, tem 2 coisas você fez, não tem outra saída, hein? Não tem outra saída. O espírito, por isso que o espírito passa um negocinho, dá um passo, vai embora para casa. Não tem outra coisa para fazer com o cara. Vai fazer o quê? Você quer que esse lixo cultural, né? Com esse lixo todo. O espírito não vai resolver esse problema. Não tem. O cara vai 10 minutos no centro. E está pedindo o quê? O que ele vai pedir? Ele vai pedir para o cara arrumar mais lixo para enfiar na cabeça dele. Ele não vai pedir lá sabedoria. Ó, eu quero uma luz. Eu quero que o Senhor me leve à transcendência. Eu quero que você me traga paz. Eu quero que você me traga luz. Eu quero que você me traga amor. Eu quero acordar. Não, o cara vai pedir, o senhor não pode arrumar outro emprego para mim, minha vida está uma bosta, perdi meu emprego, o senhor não quer arrumar um outro? Ou o espírito coça a cabeça, puta aquilo, quando que esses caras vão acordar para pedir para mim o que realmente eu quero dar para esses caras? Quer conhecer, quer sabedoria, quer luz espiritual. Mas não, você vai no centro espírita, cara, ninguém pede isso. Todo mundo quer resolver porque está com um problema na coluna, ai, tô mal aqui, fiquei ruim, ai, meu namorado largou eu, tô na meta, na fossa. Olha, se você montar um consultório, 99% que vai aparecer para você lá é gente que perdeu o namorado, perdeu a esposa, é mais de problema sexual, afetivo, sabe? Vão querer resolver esse problema. Problema de corno, vai, já resolve tudo. Já taxa a doença. Então, neste caso aqui, né, veja bem o que o mestre Zen vai fazer. O cara entra adulto. Primeira coisa, ele vai passar muito tempo. O mestre tem que passar muito tempo tirando o lixo. Tirando o lixo cultural. Tirando todo o lixo que está enfiado, que está enterrado dentro disso. Vai passar muito tempo. E para isso é um trabalho, cara. É papo, pá. Precisa mostrar para ele, precisa mostrar para a mente dele, precisa mostrar para tudo, para todas as pessoas. Entendeu? Que ele tem que abandonar esse tipo de mente. Ele tem que fazer uma mudança. É muito difícil levar um adulto ocidental para o espírito, para o Zen. Muito difícil. É por isso
Vocês já viram algum iluminado mesmo aqui no Ocidente? Algum avatar no Ocidente? Perfeitamente aberto, acordado para a jornada espiritual. O cara consciente? Não. E os que acontecem, como por exemplo Chico Xavier e muitos outros, ninguém ensinou esses caras, não foi escola nenhuma, não tinha escola no Brasil. O cara tem que ralar sozinho, o Espírito tinha que aparecer para ele e falar, olha cara, toma, eu vou ajudar você, eu vou treinar você. Porque não tem ninguém, não tem nem mestre para treinar aqui. Muito pelo contrário, né? Ver a vida dele como foi sofrida, tinha que trabalhar de escravo, de androide, uma mãe desgraçada, já repressão na infância, todos os problemas freudianos que você possa acarretar, o homem tinha. Agora, você vai percebendo que ele não tem mestre. O cara no Ocidente, ele tem que acordar, abrir a consciência espiritual, sabe? E tentar aprender com os mestres do outro lado, porque aqui não tem. Não adianta você procurar que ninguém sabe nada aqui. E os mestres da China dele não vêm para cá, não ficam lá, não querem saber do Ocidente, fala, estão fora. Entendeu? Então esse é o ponto. Então o adulto, ele fica muito difícil de levar ele para a luz. Porque ele não quer abandonar o seu ego. Ego é tudo, o oriental chama de ego. A gente tem que ter uma discussão muito inteira, porque o psicólogo fala que ego é uma coisa. Mas o oriental, ele chama de ego exatamente essa personalidade aqui, ó, adquirida ao longo de uma vida. Essa personalidade. Eles chamam de ego. Todo esse lixo que você recebeu. Tá? Então, por isso que, além do ego, matar o ego, é voltar para a essência. Você vê, um muçulmano acredita que é alguma coisa, ele age de um jeito. Né? O ateu age de outro. O crente fervoroso age de outro. Sabe, cada religião, quando coloca aquela coisa firme, ele cria um modelo cultural que acha que é o melhor do mundo. Que acha que é o melhor de todos. Que ele acha que o dele vai levar a Deus. Ele vai ser salvo, o resto não vai ser salvo. Então cria as disputas religiosas, as disputas ideológicas, políticas e tudo mais. É o que vocês estão vendo no mundo, o retrato do mundo. Porque as pessoas estão nessa, e esse aqui dá diferenças mesmo de ideologia, até a ciência fica brigando o tempo todo, né? Por ideologias diferentes, ideias contrárias, tal, não consegue se entender. Né? Então, todo o processo dos mestres orientais, por isso que é mais fácil eles aceitarem uma criança no mosteiro. Quando uma criança no mosteiro, desde cedo começa a ser treinada, começa a estudar um jeito de esvaziar a sua mente. Você vê, para a criança esvaziar a sua mente, é muito fácil, ela não tem nada ali. E o mestre, quando ela vai crescendo, não coloca lixo nela. O mestre já é muito inteligente de não criar um jeito de não colocar lixo na criança. Você está entendendo? Então, veja bem. Por isso tinha um mestre japonês, né? Olha que coisa interessante. Ele tinha um treinamento. Ele acordava todo dia de manhã, ele chamava Seiju. Ele chegava assim de manhã, abria a cabaninha dele e gritava assim, bem forte: Seiju! Você está aí? E ele mesmo respondia: sim, eu estou aqui. E ele falava assim: não deixe que ninguém te engane. E ele mesmo respondia: não deixarei que ninguém me engane, vou ficar atento. Porque o ego está o tempo todo querendo te enganar. Esse lixo, ele sempre acredita que é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Então, o mestre Zen, ele precisa estar constantemente atento. Atento aos desejos. Porque o seu ego e a sociedade nossa, ela cria desejos. Desejo de você ter um carro novo todo ano. Desejo de você ser o melhor, ter uma roupa maravilhosa para ir nos bailes. Desejo de ter status, poder, fama, sucesso. Ela cria esses desejos em você, essas ilusões. E você acha que sem essas coisas você não existe, você não vive sem elas. Diferente de um mestre Zen, que ao treinar um discípulo, não vai colocar essas coisas. Vai tirar esse lixo. Ele vai falar assim: você não precisa de nada, você é o ser mais rico do mundo, só com isso que você tem. Quando o indivíduo começa a colocar esse lixo, os desejos, os anseios, tudo, você começa a ficar pobre. Você começa, e quando você está pela boca de porcaria, você está o indivíduo mais sujo do mundo, mais podre da face desse planeta. Portanto, a luz só pode manifestar-se no vazio.
Olha o lance essa ideia de vazio taoísta, você atingir o verdadeiro vazio. Esse vazio é exatamente este poço que não controla mais você. Esses pensamentos, essas ideias que foram introduzidas, você precisa se libertar delas. Elas não podem mais controlar você. Quando você se libertar dela, surge novamente aquele estado. Por isso que eu tenho até uma palestra chamada Desperte a sua criança interior. Aparece a sua essência. Você entra em contato com a sua verdadeira necessidade. Qual é a sua verdadeira necessidade? Você vai perceber que nem comer é. Sabe? São coisas que vai aparecer, vão chegar naturalmente. Não é aquela coisa imposta para você. Aquela coisa que a sociedade impôs. Os desejos construídos. Nossa sociedade constrói um puta shopping center, né? Esses ficam passeando o dia inteiro no shopping center, todo final de semana. Criando, todas as vitrines lá, criando o desejo. Eu quero ter aquele tema. Custa 600 pau aquele tema. Olha, porque custa 1.000. E o desgraçado nunca vamos assim dizer, se conforma com o de 100 real. Porque ele viu de 1.000, ele fica, aquilo é 1.000 vezes melhor que esse. 10 vezes mais bonito e tal. Não, eu quero aquele. E fica assim, eu quero aquele. Não quero outro, eu quero aquele. E se a mãe compra o de 100 para ele fica assim, ó. É igual aquele cara que namora mulher feia, né? Porque nunca conseguiu pegar a bonita. Ele sai com a feia assim, tem outra pra você mesmo. E só fica xingando ela, enche o saco. Aquela relação maravilhosa. Que a gente sabe que tem, o ser humano. Então, como tirar esse lixo? Vocês estão percebendo que é uma vida? O cara bota o negro no mosteiro. Vocês estão achando que vocês vinham aqui assistir uma palestra minha? Você que está assistindo, vocês acham que viram uma palestra? Olha aí, você fala assim, faz isso! Esvaziou minha mente. Estou iluminado. Eu acho que todos vocês já comprou DVD e achou que eu enganei vocês, né? Pois eu estou falando a verdade. Eu estou mostrando o lixo que nós somos. E você precisa acreditar nisso. Porque enquanto você estiver apegado a esses valores, a esses modelos, a essa sociedade, a essa cultura que você acha que é a mais perfeita do universo, você não vai conseguir esvaziar a sua mente para chegar à sua verdadeira essência. As pessoas acham que é simplesmente sentar, cruzar as pernas e vamos esvaziar a mente, professor. As pessoas acham que o ocidental é engraçado, que ele senta em 10 minutos ele acha que ele vai esvaziar a mente. Eu raio chocando a risada, né? Que ele senta ali, se ele for corno, vem todos aqueles pensamentos de corno, né? Aquela dor, ele me abandonou, ela me deixou, não vou ser feliz, e agora? Meu Deus. Ele não consegue pensar em outra coisa. Só quem levou um chifre que sabe o que eu estou dizendo. Que ele não consegue pensar em outra coisa. Né? Aí eu vou meditar, vou esvaziar a mente. E o aluno precisa fazer o vestibular às faculdades. Vou esvaziar a minha mente. O professor ensinou que eu tenho que esvaziar a minha mente para me atingir a luz, eu ser um ser iluminado. Ele senta ali. Amanhã eu tenho prova. Tem que fazer o neném. Né? Tem que fazer não sei o quê. E o vestibular da faculdade. Tem que ter a faculdade de ninguém. Vestibular. Preciso estudar para a prova hoje à noite. Como é que você vai esvaziar a sua mente? Nunca você vai conseguir fazer isso. É uma mentira. Porque o lixo toma conta de você. Ele é muito mais poderoso do que o esforço que você vai tentar para tirar ele de você. Porque você está preso e apegado a esse tipo de valor, a esse tipo de personalidade que domina você. Por isso que a maioria dos caras que conseguem a iluminação é aquele cara que abandona tudo. Primeiro, ele faz uma operação de limpeza, ele abandona tudo, abandona o serviço, abandona a família, abandona a mãe, abandona a casa, sabe? Ele vai para a montanha, vai lá ele fica sozinho, não tem mais ninguém para me encher o saco. Não tem vestibular, não tenho nada, não tem compromisso com ninguém, não preciso pagar conta de nada, não preciso pagar aluguel. Aí eu sento, vamos ver o que agora está me enchendo o saco ainda.
Agora que ele vai ver que ele tirou metade do lixo. Você pensa que ele tirou tudo? As pessoas acham que ele tirou. Não, é o primeiro passo da jornada. Entendeu? Os caras têm que fazer essa limpeza, ela vem vindo aos poucos. Esvaziar a mente não é um processo tão simples. Eu vou contar uma história para vocês. Eu, físico, aquela coisa com a minha cabeça também desse tamanho, cheia de fórmulas e mais fórmulas e mais fórmulas. As pessoas achavam que eu era um gênio quando eu era novo, porque eu lembrava tudo de cor, as fórmulas de matemática, física, escrevia na lousa. Até hoje eu sou assim. Né? Então as pessoas acham, mas para o mestre Zen, isso não passa numa verdadeira porcaria. Que ele está lutando para eu tirar isso faz tempo da cabeça. Quando eles querem me treinar. Então, as pessoas acham que é muito fácil fazer essa limpeza. Não é tão simples. Não é tão simples. Por isso, passo a passo, caminho por caminho, a primeira coisa é a tomada de consciência. Esse papo que nós estamos tendo agora é o primeiro passo. É a tomada de consciência. Vocês têm que diagnosticar qual é o verdadeiro problema. Porque quando você vai chegar diante de um mestre Zen, o mestre sabe qual é o problema. Porque ele está na luz, ele atingiu a luz. Então ele está vendo o mundo de um outro jeito. Ele sabe todo esse problema existencial que nós temos aqui. É o que atrapalha, é o que não deixa você esvaziar. Então o primeiro passo é fazer essa tirada. Então a gente toma consciência, a gente tira um monte de lixo. Aí fica menos peso sobre a nossa mente. Né? Aí vem o mestre oriental, inclusive estava lendo um texto do Osho, né? O Osho tem uma frase assim, ó. Olha só. O verdadeiro amor só pode acontecer no vazio. Ninguém vai entender ele, né? Antes de assistir a palestra do Lala, não vai entender. O verdadeiro amor, todo o amor que existia aqui é interesseiro. Faz parte da sua mente. É o amor que está acontecendo na mente. Não está acontecendo no coração, no verdadeiro estado de consciência seu. Quando você esvazia o teu ser, você encontra a sua própria alma, você encontra a sua relação com o universo, a sua essência maior, aí você vai entender o que é amar de verdade. O amor só pode florescer nesse estado, nesse vazio. Qualquer outra situação é paixão interesseira. É paixão. Você se apaixona pelo outro, pelo sexo oposto. Sofre por ele, morre por ele. Aí fica fazendo música sertaneja desse tipo que vocês estão ouvindo. Esse tipo de paixão só serve para fazer música de corno, serve para outra coisa. E deixa o cara doente, sem ela eu não vivo, dá um tiro na minha cabeça, eu vou me matar. Vou fazer macumba para ele voltar para mim. E vai macumba para ele voltar para mim. Não se conforma que perdeu o namorado, perdeu o marido. Gente, quantas pessoas não chegaram para mim? Eu vou falar para vocês a verdade. Olha, quanto você cobra para trazer meu marido de volta? Eu falei, não cobro nada não. Mas você traz meu marido de volta? É claro que não. Muito pelo contrário, eu faço um benzimento aqui que ele não volta nunca mais. O meu é o contrário. Eu faço um... Você nunca mais vai ver seu marido na vida. Esse seu atravanco, esse seu encosto vivo. Essa coisa que pintou na sua vida e que você acha que é a sua alma gêmea. As pessoas são enganadas nesse mundo, né? Agora aí vocês não entendem porque o monge vai para as montanhas sozinho. Quer nem saber de mulher. Mulher, pelo amor de Deus. Se tiver mulher, aí com o poço dele volta para a boca. Entrou a mulher na vida do monge, o monge se ferra. Porque o poço dele... Fica aquela mulher enchendo o saco. Você vai comprar comida hoje, vai trabalhar, a casa está suja, vai cortar grama, fica o dia inteiro atrás enchendo o saco. Isso é verdadeira... Não há quem medite com isso. Não há quem possa esvaziar a sua mente com isso. Por isso que o monge, né, ele fazia uma grande revolução. A primeira coisa que ele fazia, nessas coisas mais antigas, o monge era celibatário. Já tentava eliminar o sexo, essa prisão ao sexo. 2, né? Solitários.
quer saber de ninguém por perto para encher o saco. Porque aí ele começa a tirar todas aquelas coisas que podem interromper esta jornada de contato consigo mesmo. Porque todas essas relações, casamento, amor, paixão e família, lá em cima não tem nada disso. Morreu, você está pensando que você vai casar de novo lá em cima? O que vocês têm que entender é que tudo isso foi criado por essa sociedade cultural, que nós vivemos nesse planeta primitivo, que criou todas essas formas de relação, todas essas formas doentias de relação, num estado de trevas, num estado primitivo do ser. Tá? Então as relações são relações de poder, são relações de ego, são relações de sexo, beleza, estética. Não relação de alma. E o cara ele vai percebendo tudo isso. Ele não quer viver mais esse tipo de relação no mundo. Então ele vai para o isolamento. Ele vai para um tipo de busca verdadeira. Então veja bem, olha, o monge que faz toda essa revolução, que tira todo esse compromisso social, cultural, trabalho, porque a maioria de vocês, cara, a maioria de vocês acorda às 7 horas da manhã, vai trabalhar, só volta para casa às 6, 7 horas da noite. Vocês não têm a mínima relação com a sua alma, com o seu espírito. Você imagina um monge, ele acorda de manhã, o único compromisso que ele tem é com a alma, com o espírito. Ele vai fazer o dia dele todo, vai ser um dia de entrar em contato com o seu espírito. Mesmo que ele faça alguma coisa material, vou lá plantar, que preciso comer, vou lá arrumar minha roupa, lavar minha roupa, tudo que ele for fazer, ele faz com o espírito zen. Ou seja, ele não deixa esses compromissos, essas atividades físicas, tomarem conta da sua mente, a ponto de eles não perceberem essa entrada dentro de si, esse contato com a sua alma, essa relação com a sua alma. Entendeu? E eu digo para vocês que mesmo para esse tipo de pessoa, atingir o nirvana, atingir o estado de verdadeira graça, a iluminação, existe uma grande dificuldade ainda. Por isso que numa encarnação só vocês não resolvem o problema. É muitas e muitas e muitas encarnações. Por isso que nós estamos aqui há muitas e muitas encarnações para desenvolver certas coisas, desenvolver certas questões. Eu estaria mentindo para vocês, meus ouvintes, se eu chegasse aqui com a fórmula mágica. Não, o professor Laércio tem a fórmula iluminação em 10 lições. Em 5 dias o seu dinheiro de volta. Né? Porque as pessoas acham que comprar isto, ou é mesmo que comprar um produto no supermercado. Ah, não deu certo, vou comprar no Procon. Né? Como se nós tivéssemos a fórmula mágica para fazer iluminados. E as pessoas se esquecem que a iluminação, ou o contato com o espírito, ou atingir o nirvana, é uma coisa extremamente profunda na existência do ser. E esvaziar a mente é a mesma coisa. Mas eu não quero deixar vocês angustiados e tristes. Né? Eu quero que cada um de vocês que está na jornada espiritual, está buscando fazer transformações, estão buscando essa abertura espiritual, essa busca, vocês saibam, como os nossos grandes mestres orientais nos ensinam, que toda jornada de 1000 léguas, isso está no livro de Lao Tzu, começa com o primeiro passo. Se você vê diante de si uma grande jornada que precisa ser iniciada, você só pode iniciá-la dando o primeiro passo. Ok? E a cada momento que passa, você vai dando outro, e assim por diante. Quando você olhar para trás, você vai ver que você já caminhou muito. Por exemplo, eu fiz uma revolução na minha vida em 1982 para 83, onde eu rompi totalmente com o sistema, larguei todos os meus empregos que eu tinha, larguei universidade, larguei colégio, cursinho, larguei tudo. E montei um espaço zen, um espaço holístico, onde a gente só dava aula de tai chi, fazia meditação, estudava texto zen, buscava conhecimento espiritual.
Lá em 82, eu nunca mais voltei no mundo comum, vamos assim dizer. Agora, né, nós temos até um sítio nas montanhas em São Tomé, que é o ashram nosso, né, que é aquele contato mais profundo, é o passo maior. Você vê que eu fui dando passinho por passinho, demorou para a gente construir um alicerce de um processo zen, de uma vida zen. Ok? Cada um de vocês vai ter que fazer isso com sua mente. A mente é um instrumento que está conectado com a sua vida. Ela está conectada com o seu trabalho, ela está conectada com suas paixões, com suas frustrações afetivas, emocionais. A sua mente está conectada com todas essas coisas. Não adianta eu chegar aqui e falar para você, olha, vamos fazer um exercício e você vai esvaziar sua mente. Eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu vou dar um exercício para vocês, que tem aqui, até numa palestra que eu falo sobre meditação. Né? Como meditar corretamente. Porque, na verdade, a oriental tem uma coisa que os ocidentais não têm. Nenhuma religião ocidental tem o que o oriental tem. Uma ferramenta chamada meditação. No Ocidente, todas as religiões têm oração. E não tem meditação. No Oriente, existe uma ferramenta chamada meditação. Que é sentar consigo mesmo. No silêncio. Vocês vão ver que no Zen, o Dogen lá, o mestre japonês que levou o Zen para o Japão, ele aprendeu com o mestre dele, né, a fazer o seguinte. A primeira coisa, ele aprendeu uma técnica de zazen, de meditação, virado para a parede. Mas por que ele fez isso? De onde vem essa tradição de virar para a parede? Essa tradição de meditar virado para uma parede, às vezes o cara sentar e ficar olhando uma paisagem, qualquer coisa. Não, os caras no mosteiro Zen mesmo, eles sentam virado para a parede, assim, paredão aqui, senta aqui, usa as pernas e pá. Se ele abrir o olho, ele vê um muro. Se ele abrir o olho, ele vê um muro. A lenda, né, de quem fundou o Zen no mosteiro Shaolin é de um patriarca budista chamado Bodhidharma. Né? 1000 anos depois da morte de Buda, esse patriarca indiano foi ao mosteiro de Shaolin. Né? Ele era um mestre iluminado, mestre Zen, iluminado. Quando ele chegou no mosteiro de Shaolin, ele não falou uma palavra com ninguém, nem se apresentou para ninguém. Ele foi, sentou, cruzou as pernas, virada para o muro, para a parede, e ficou ali, segundo a lenda, 40 dias e 40 noites. Sem beber água, sem comer, sem se levantar ali. Ao sair dessa posição, depois de 40 dias e 40 noites, ele conhecia todos os monges pelo nome e sabia a vida inteira de cada um, portanto, ali ele poderia ensinar o Zen. Então essa tradição de meditar virado para a parede vem do Bodhidharma. E vocês vão ver nesse filme do Dogen, ou até se for um templo Zen japonês, vocês vão lá sentar virado para a parede. Ok? Agora, se vocês procurarem qualquer templo chinês, taoísta, esses que tem restaurante hoje em dia por aí, que traz o taoísmo aqui no Ocidente, vocês não vão ver nada disso. É uma religião completamente diferente da essência fundamental do lado de trás. Alguns templos japoneses em São Paulo, você vai lá e você senta e vira para a parede. Tá? Mas, o que fazer na meditação? O que é meditar, professor? Se alguém falar assim para você, sente e esvazie sua mente. Você pode dar risada na cara desse mestre. Ninguém vai conseguir fazer isso. Aí você fala assim, bom, tem que esvaziar minha mente. Mas eu tenho prova amanhã. Eu tenho prova amanhã. Amanhã é o exame do neném. Tenho prova. Preciso esvaziar minha mente. Porque o mestre mandou dizendo que eu tenho que esvaziar minha mente. E minha namorada, então? Ai, minha namorada. Não consigo parar de pensar nela. Vai ter que esvaziar minha mente. Estou lá sentado. Quando você parar para fazer uma meditação, sabe o que vai aparecer na sua mente? Todo esse lixo aqui, ó. Tudo. Todas as suas frustrações, todos os seus medos. E é muito engraçado, né? Que um cara desse que está no Ocidente, ele não tem a mínima noção de uma experiência espiritual, ele não tem nada.
tudo que é desconhecido, ele morre de medo, ele caga de medo. Então ele está lá meditando, ele senta lá, de repente, ele vai entrar no insight, a hora que ele vai entrar no insight, olha que louco, que é sair um pouco desse estado, que a meditação te leva, me assusta, ai meu Deus, ai, eu vi um vulto, ai eu vi uma coisa, ai eu vi não sei o quê, ai, eu não quero mais saber disso. Toda vez que ele vai experimentar algo desconhecido, que a meditação leva ele a certos estados desconhecidos, a hora que ele entra, ele morre de medo, ele acha que ele está morrendo, alguma coisa. Quando ele está saindo do corpo, então, está lá, às vezes tem algum cara que tem uma sensibilidade maior, mas não tem o treinamento necessário, ele percebe uma saída, uma expansão, ele assusta, volta correndo, acha que está morrendo, não, ele está morrendo, ai meu Deus, Rafael não quer saber mais disso não. Ele caga tanto de medo que ele nunca mais volta, ele prende a mente, ele tem o medo, faz você bloquear toda e qualquer evolução em sua experiência espiritual, o medo. Aí eu tenho uma outra palestra, aí o Laércio tem que fazer uma outra palestra, como enfrentar o medo. Vocês estão vendo que o ser humano tem tanto lixo, que você tem que pegar um lixo de cada vez e varrer? Né? Primeiro, agora tem que varrer o lixo do medo, ele tem medo de fantasma, ele tem medo escuro. Você meditar no escuro então, sozinho, não? Se eu mandar você para a montanha, sozinho, sentar lá e meditar. Meu, bichinho anda ali, assustei. Barulho, o sapo canta lá, assustei. E o dia que apareceu um negócio na frente dele então? Né? O bicho congela, fica duro. Eu sei disso, cara. Já vi quantas pessoas assim, branca de medo, porque parecia um vulto. Quero saber mais disso, não. Porque não tiveram treinamento espiritual. Então você vai ver que tem um monte, mas um monte de coisas que vêm em conjunto para você poder ir limpando a sua mente. Por isso que para o ocidental não tem outro jeito. Para o ocidental não adianta você pegar ele, eu já estou concluindo, não adianta você pegar ele e falar, vamos fazer meditação hoje, negado. Pá, não vai fazer. Eu vou fazer uma vivência lá no nosso Asha, nessas férias aí deve estar marcado, é uma vivência só de meditação. Então nessa nossa vivência nós vamos ter palestras e vamos praticar. Palestras e vamos praticar. Porque a palestra é necessária, porque o ocidental é mente, não adianta, o ocidental é mente. Não adianta você pegar esse lixo todo e fazer ele sentar, vamos concentrar numa luz azul, vamos ficar... Ele não vai conseguir, porque a mente dele está tapando tudo, ele tem que aprender primeiro. A mente dele precisa aprender. O ocidental você não ensina igual ao oriental, que está lá nas montanhas, eles têm uma cultura diferente. Você tem que convencer a mente dele, você tem que instruir, você tem que tirar os medos culturais dele. Para a hora que ele for na meditação, ele já vai mais relaxado. Você quer ver uma coisa interessante? Você chega do serviço, 6, 7 horas da noite em casa, cansado, estressado pra caramba, brigou com todo mundo, vem com o saco cheio, aí você toma um banho e fala, não, agora eu vou meditar. Não dá. Ocidental é o seguinte, vou mostrar, vamos chegar a receitinha aqui para a gente poder ajudar, passar alguma coisa legal para vocês, né? Para que vocês possam praticar ou começar a entrar nessa jornada, nesse exercício. Primeiro ponto. O nosso corpo está carregado. Quando eu digo carregado, é carregado de um monte de coisa. Eu já vou mostrar para vocês o que ele está carregado. Se você sentar meditar desse jeito, não vai dar. Energias ruins. A aura sua está totalmente poluída. Você foi num trabalho, num ambiente, todo negro discutido, papapá. Se você mora em São Paulo, então, você está numa cidade poluída, pegou um trânsito desgraçado, ficou nervoso, xingou com todo mundo, respirou aquela poluição desgraçada. Seu campo áurico, meu filho, está um caco, um lixo. Né? Você tem que limpar, fazer uma limpeza nesse campo aqui. Tudo isso vai contribuir com aquele lixo lá que está em volta de você. B. Você ficou sentado o dia inteiro na frente do computador, trabalhando. Porque hoje em dia todo mundo acha que o computador é a coisa mais perfeita que inventaram no planeta, que vai levar o homem à iluminação. Computador. E celular. Você já viu alguém andar sem celular nesse planeta? Vocês já viram? Alguma criança, algum jovem?
Você já viu o que acontece quando toca o celular dele? Ai, meu Deus, ai, corre, ai, vou atender. Eu não ando com celular, não tenho celular, detesto o celular. E quando o celular toca, eu falo, secretário, você atende, eu nem quero saber. Mas veja a neurose das criancinhas, das menininhas, quando tocam o celular. Elas se sentem tão felizes, porque alguém ligou para ela. Ele falou assim, alguém ligou para mim, ai meu Deus. O ser humano está tão solitário dentro dele mesmo, está tão angustiado nessa vida kármica dele, que quando alguém liga para ele, ai meu Deus, alguém ligou para mim. Fica louco para saber quem foi que me ligou. Porque na verdade ele queria que aquele ligasse para ele, né? Aquela. Mas geralmente corre louco para atender, não abandona o celular, não vive sem o celular. E computador é a mesma porcaria. As pessoas esquecem que o computador é uma ferramenta para usar. Fica escravo dele, fica jogando nele, fica brincando com ele. Meu, para com essa merda, você tem uns 5 minutos, vai lá mexer seu corpo, vai lá agitar, vai correr, vai bagunçar, vai fazer um kung fu, um tai chi, fica lá jogando paciência. Meu, o exercício que você faz é maravilhoso, sabia? Paciência no computador. O mouse, só você fica... Agora esse cara levanta de noite, 6 meses, 1 ano nessa vida, a costa dele está assim, ó. Para os chineses, a bunda dele aqui está travada, os meridianos todos bloqueados, a energia aqui, quando você olha, o vidente olha, está uma nuvem negra na bunda aqui. E outra nuvem negra nas costas. Porque os meridianos estão bloqueados, a energia não vai. E toda vez que a energia se bloqueia nessa zona aqui, nessa zona do pescoço, há hipertensão, tensão nervosa, o cara fica estressado, nervoso. Agora, como é que esse cara vai sentar, gente? Sentar e vai, vou meditar profundamente, ficar em paz. A energia das costas fica assim, ó. Martelando sua cabeça. Vai dar. Por isso que os mestres chineses inventaram yoga, tai chi, kung fu, no mosteiro, para treinar os monges. Porque os monges tinham todo esse tipo de problema. Faltava gordo pra cacete. Vai meditar de que jeito? Tudo travado. Campo áurico, tudo desregulado. Então dava um exercício no cara, trabalhava, força. Aí o cara ficava legal, as energias eram limpas, fazia o Tai Chi Chuan, fazia uma troca de energia, se alimentava de Chi, de prana. Quando o cara fazia tudo isso, fazia um trabalho corporal, fazia uma limpeza no campo áurico dele, profunda, o próprio Tai Chi fazia uma limpeza, né? Procura um outro ambiente, porque aqui está cheio de encosto, cheio de energia ruim, cheio de perturbação, você tá, vai para as montanhas, vai lá para o Ashana. Pra você ter uma ideia, chegou um cara, não vou falando, esse final de semana mesmo, Arielle veio, o cara chegou para mim, falou assim, olha, professor, eu morava em São Paulo, agora, graças a Deus, eu consegui comprar um sítio aqui em Caxambu, aqui numa cidade perto, aqui, estou morando, mas faz, não sei quantos meses que eu não sei o que é dormir, eu durmo 2 horas por noite, acordo completamente travado, tudo dolorido no meu estômago, não sei o que eu faço mais, já fui médico, tomei remédio, já fiz tudo, não consigo. Isso na palestra, ele falou para mim, aí eu olhei para o cara de cima e embaixo, assim, passei o scanner, sabe aquele scanner? Falei, faz o seguinte, você vai vir hoje à noite, aqui às 11 horas da noite, lá no sítio, você vai sentar, você vai fazer uma meditação conosco, um exercício que a gente faz todas as 11 horas aqui no sítio. Você vai vir aqui, pode vir aqui. Tá. Aí o cara veio, ficou lá com a gente, né? Fez uma meditação com a gente. Aí eu vi os espíritos, o cara chega com um monte de equipamento, um monte de aparelho, já começa a trabalhar no cara, e arranca isso. O cara era um poço de tudo que eu falei aqui. Tudo que eu estava falando ali. Perguntei para ele, quanto tempo você não faz ginástica? Ah, eu nunca fiz isso aí, não. Ginástica, exercício. Então, aí, quando acabou a reunião espiritual, acabou a meditação, eu olhei para ele, eu falei assim para ele, hoje você vai dormir legal, você vai acordar legal amanhã. Pode ir, que você vai dormir legal hoje. Ah, foi. No dia seguinte, esse cara voltou com a maior felicidade do mundo. Falou, pela primeira vez na vida, eu dormi a noite inteira. Acordei bem, estou legal, olha, estou aqui, joia.
Falei, isso porque um grande amigo meu fez um grande favor para você. Agora você vai ter que mudar a sua vida, você vai ter que consertar a sua vida. Você vai poder acordar e dormir desse jeito todo dia. Só depende de você. Ai, o que eu faço? O que eu faço? Você vai fazer isso. E volta aqui sempre. Esteja aqui sempre. Você está entendendo? Essas coisas, esses problemas que a maior parte do ser humano tem, é tão simples de resolver. Quando você tem um contato com o plano espiritual, que tem um poder incrível para fazer as coisas, e saber o diagnóstico. E o diagnóstico do mestre, ele passa para mim direto. É tudo isso que eu estou falando para você. Não tem nada de complicado. Agora imagine botar um nego desse para meditar, né? Sem orientação, sem um lugar onde tem um campo vibratório. Não vai meditar nunca. Entendeu? Então, as pessoas precisam, na primeira fase, elas precisam mudar sua energia, fazer um trabalho corporal constante. E um trabalho corporal não é pegar ferro, que nem louco, não, sabe se matar. É um trabalho harmonioso, com as energias do Tai Chi, pode praticar um Kung Fu mais força, pode fazer até uns exercícios físicos, mas leve, com controle. Isso é muito importante. E ser. Não adianta comer uma puta churrascada, tomar um puta barril de chope e depois vou meditar. É assim. É necessário, extremamente necessário, uma mudança na vida. Buda dizia o seguinte: não existe crescimento sem transformação. Não adianta você chegar aqui para mim, olha, não adianta você chegar aqui para mim, falar, Laércio, não tem uma coisinha que você possa ensinar para mim entrar em contato com os ETs, para mim sair do corpo. Tem gente que a melhor coisa que o pessoal quer poder, né? Todo mundo quer sair do corpo. Projeção astral, eu quero sair do corpo, quero conhecer o plano espiritual, ir lá na cidade astral. Olha, não tem uma formulinha que você ensina para a gente sair do corpo? Eu falei, eu ensino, tem uns exercícios, né? Mas o meu curso de projeção astral é um curso que tem 10 DVDs. Durante esse tempo todo eu vou explicar tudo isso que eu falei aqui hoje para vocês e muito mais. Vou dar exercícios sim. Mas o Buda dizia, se você não fizer mudanças na sua vida, transformações profundas, você não consegue. Então, mudar a sua vida é mudar seus valores, às vezes mudar de emprego, às vezes mudar de cidade, às vezes ir para um lugar bem tranquilo e gostoso para sobreviver, para viver. Né? É muito engraçado, eu estou lá em São Tomé das Letras, lá nas montanhas, até estava conversando com a Arielle, né? Falei, Arielle, olha as crianças da escola. As crianças saíram da escola, acabava a escola, saíram tudo correndo a pé para casa. Você não via um pai com um carro na frente do colégio esperando o filho. Tem ninguém, não tem essa história de pai lá buscar o filho no colégio. Nenhum carro, criançada todo correndo, porque titica assim, tudo voltando para casa com a lancheirinha, andava, ia para casa a pé. Isso é vida, qualidade de vida. Não é o que vocês têm na cidade grande, acha que tem que buscar o filho na porta do colégio, senão o estuprador vai lá pegar a criança. Vai aquele puta medo, aquele puta terror, sabe? Aquele inferno, a criança não tem liberdade, ela não sabe o que é ela, a mãe está no pé dela o tempo todo, ela não consegue existir sem a mãe, sem o pai, ela fica com medo de tudo. Lá não, a criançada sai, vai correndo para a rua, brinca com o cachorro, vai lá e chuta a bola, papai, volta para cá. Mas pai nem aí, mãe nem aí, tá outro astral, outra vivência. É assim que você tem que mudar, cara. A gente tem que voltar ao tempo antigo, onde as coisas eram mais livres. A gente não tinha tanto esses medos na cidade grande aqui. Né? Então, é uma coisa muito interessante. Você vai nesses lugares distantes, mais voltado ao verdadeiro interior mesmo, você vai ver o grau de liberdade que as pessoas vivem, que as crianças têm, brincando na rua, tudo solto na rua. Vai para o riozinho brincar, vai para a cachoeira brincar. Sabe? Isso é vida para uma criança. Isso é vida para você também. As pessoas vivem numa sociedade que elas acham que são livres, mas na verdade não são, estão prisioneiras ao extremo de um sistema. E aí vai buscar a espiritualidade e se choca quando ouve o meu discurso. Porque o meu discurso, ele vai machucar você. E o meu discurso vai machucar essa sociedade decadente. Porque essa é a sociedade das trevas. E eu estou tentando trazer para vocês a sociedade da luz, da nova era, do novo milênio. E nós temos que fazer uma grande revolução para construir a era da luz. Não vai dar para fazer parte da era da luz trabalhando no banco lá, viu? Fica lá no caixa, ele está o dia inteiro lá achando que está... Porque as pessoas acham que eu vou dar a fórmula mágica para elas, eu vou dar o remédio. É igual que ela está doente, ela vai no médico. Ai, doutor, eu tenho uma dor aqui, o senhor não tem um remédio para dar para mim?
Porque ela toma o remédio, cura e volta para o trabalho, para a vida dela, para o serviço de banco. É a mesma coisa que psicoterapeuta faz psicólogo. A maior parte dos psicólogos convencionais, que não são esotéricos e espiritualistas, psicólogo de empresa, a pior coisa, né? Psicólogo de uma fábrica. O cara está mal, está deprê, vai lá na... Porque a vida dele é uma merda, ele trabalha 6 horas, 9 horas por dia dentro da empresa, que nem um androide, que nem um escravo, aí ele fica doente, psicologicamente ele fica frustrado, deprimido, angustiado, ganha um salário de merda, não consegue comprar nada, todo dia tem propaganda da Casa Bahia, né? Compra a Casa Bahia, compra a Casa Bahia, hoje está barato, cara, vai lá, compra. E o cara não tem dinheiro para comprar. Ele fica frustrado, porque nem para fazer um carninho na Casa Bahia ele tem dinheiro. Mas acabou tudo. Então ele fica assim, deprê, pra cacete. Não quer trabalhar, fica doente. Aí ele vai no psicólogo da empresa. Psicólogo, não, cara, tira esse lixo da sua cabeça. Você tem que voltar a trabalhar, você tem que ser uma pessoa normal, você tem que ser comum, você tem que ser igual a todo mundo. Para que essa neurose, para que esse estresse? Faz toda uma terapia para você voltar a ser um excelente funcionário. Não tem nenhuma proposta de transformação, de crescimento, né? Chutar o pau na barraca. É engraçado, tem um empresário, um mega empresário, tem uma empresa assim, violenta em São Paulo, sabe? 200 mil empregados. Ele já comprou, acho que todos os meus DVDs. E engraçado que ele começa a passar os meus DVDs para a empresa ali inteira. Para os funcionários, para os diretores, todo mundo. Aí falou assim, ligou para ele, só tem um DVD que eu não passei ainda, pois os funcionários não vou passar. Qual falei? Qual? Aquela palestra sua liberte do seu chefe. Vou fechar a minha empresa. Falei, é uma grande coisa que você faz. Você vai pensar um dia, você vai chegar lá. Porque nós precisamos de qualidade de vida. Por isso que os monges fizeram a revolução lá atrás e foram para as montanhas e construíram sua mini cidade. Aqui nós vamos viver desse jeito. Nós vamos viver, o espírito vai ser a coisa mais importante. O foco não é o trabalho, o foco não é ganhar dinheiro. O foco não é estudar meu filho na faculdade X. O foco é o espírito. E toda vez que você cria um filho, uma família, você cria uma teia kármica. A gente chama teia tável. Você é responsável pela criança, tem que educar, tem que pagar, tem que dar de comer. Aí você se prende a ela também. O monge já não queria fazer isso. Ele falou, não, nós vamos fazer uma outra sociedade. Completamente diferente. Aqui vai ser celibatário, não vai ter família, não vai ter filho. O único objetivo central é o espírito. Nós vamos colocar uma energia profunda no despertar de nossa alma. A mudança é extremamente sadia e importante para a sua vida, para a vida espiritual. À medida que você vai fazendo essas mudanças, mudando a alimentação, mudando sua vibração, mudando sua energia, se você também começar a frequentar um trabalho espiritual semanalmente, as energias que você toma um passe espiritual, exercício de limpeza, tai chi, você vai ver que você vai limpar. Porque o cara que pratica tai chi chuan semanalmente, ele não precisa ir em centro espírita tomar passe. O cara que mora num lugar, por exemplo, como São Tomé, todo dia toma um banho de cachoeira, não há espírito que aguente, não há encosto que resista a isso. Encosto sai que nem louco, água fria não, tá louco. Né? Você está entendendo? Então o cara está com o campo vibratório sempre limpo e harmonizado. A hora que ele for sentar para meditar, a mente dele fica assim, esvazia. É uma tranquilidade, é uma paz. Não tem aquela agitação, aquela preocupação toda acontecendo. Então fica mais fácil ele ter experiências que nós chamamos de extrasensorial. E fica mais fácil ele ter um contato com o ET. Fica mais fácil ele ouvir a voz dos mestres espirituais, dos seus guias. Fica mais fácil à noite deitar na cama, sair do corpo e viver uma experiência transcendental fora da matéria. Porque isso é um processo lento, cara. Esvaziar a mente. Então, tem um mestre espiritual meu, esse que chegou, espiritualmente, sempre está do nosso lado aqui. Uma vez eu fiz uma pergunta para ele. Olha a pergunta que eu fiz para esse mestre espiritual, Zen. Mestre, como esvaziar nossa mente? Foi essa pergunta que eu fiz para ele. Ele falou assim, a mente do homem ocidental, ou do homem, assemelha-se a um caminhão carregado de carga, descendo por uma ladeira a 100 km por hora, sem freios. Difícil de parar, né? Por que você vai parar essa mente?
Então, olha, a mente se assemelha a um caminhão carregado descendo uma ladeira. Ou seja, a mente nossa é muito agitada, ela fica numa velocidade incrível. Ela está sobrecarregada. Essa mente sobrecarregada, ninguém consegue sentar, cruzar as pernas e esvaziar e parar esses pensamentos, para que você possa atingir um estado elevado, acima dele. Então, por isso que eu estou dizendo aqui que para esvaziar a mente, nós precisamos um trabalho profundo de transformações, de mudanças e de práticas. Não tem fórmula mágica, gente. Não tem um remédio que você dá e eu vou meditar. Tem gente que é idiota, né? Vou fumar um baseadão, cara. Vou cheirar uma, né? Vou tomar um chá não sei do que, acha que, vou transcender, vou me iluminar. E o lixo não foi tirado. Isso é uma ilusão, porque assim que o efeito da droga passa, o lixo cai de novo, todos os problemas, todas as dificuldades estão ali. Não houve nenhum trabalho real para mudar essas coisas. Eles acham que um chazinho, ou qualquer elemento que ele tomar, vai levar ele à transcendência. Não vai. Vai só o poder que esses chás têm é mostrar o seu próprio lixo. O cara entra em contato com todo o lixo que ele tem. Ele não sabe o que ele vai fazer com esse lixo depois. Ele fica louco, ele fica perdido, ele fica confuso. Mas não é que você tomar o chá, você vai sair fora do corpo, você vai ver o ET, falar com o ET, está dentro do escovador. Não vai. Que os nossos mestres, eles são unânimes em nos ensinar o seguinte: enquanto você estiver carregando todo esse lixo com você, as portas não vão se abrir para você. Não adianta. Enquanto você estiver matando o gato envenenado, não vai abrir as portas para você. Não adianta você insistir. Vocês estão aqui encarnados numa experiência kármica. Nós estamos aqui nessa experiência kármica. As regras são claras, como diz o juiz de futebol. Você tem que entender essas regras. Você tem que trabalhar nas suas mudanças, nas suas transformações. Então, esvaziar a mente é um trabalho grandioso. Prestem atenção, uma jornada de uma vida. Se alguém te der uma fórmula mágica para você esvaziar sua mente, pode fugir desse cara. Esse guru é um pseudo-guru. Porque não existe isso. É uma jornada, é uma vida. Se fosse assim no mosteiro Shaolin ou Dogen, não precisava se matar aqui no louco, o mestre chegava e falava, não, senta aí, faz isso aqui, ó. Você vai estar iluminado amanhã. Amanhã você sai fora do corpo e vai fazer projeção astral. Não precisava o Dogen passar por um puta ralo, puta de um sofrimento. Né? O cara que largou de tudo na sua vida para se dedicar simplesmente àquele processo, aquele treinamento interior. Então o importante é começar a acreditar que ao transformarmos, nós não estamos perdendo nada. Porque o ocidental acredita que se eu abandonar isso, se eu abandonar aquilo, eu vou estar perdendo alguma coisa. Vou estar perdendo, sabe? Perdendo meu emprego, perdendo a minha vida. Vocês não têm noção que quando vocês estão indo para a luz, a riqueza que vocês estão indo, o paraíso que vocês estão se aproximando. Porque as pessoas acham que estão abandonando alguma coisa, estão abandonando algo de extremamente importante na sua vida. Não está. Você está jogando um lixo fora. Um lixo cultural, um lixo que te atravanca, que te prende, que te aprisiona. Porque se você não fizer isso, a morte vai fazer isso com você. Você vai morrer, você vai largar tudo que você construiu, tudo que você fez aqui. Então as pessoas precisam acordar antes da morte. Elas precisam aprender que essa transformação é muito importante na sua vida e na sua existência. Aí sim, aos poucos, você vai sentar, cruzar as pernas num processo meditativo. Vocês procurem essa minha palestra de como meditar corretamente, aí vocês vão ter mais ferramentas de como você ter técnicas, exercícios para trabalhar com a meditação. Aí vocês vão ver que a nossa mente, ela vai passando por um processo de limpeza, de mudança, e aí vai chegar um momento na minha vida, quando eu sentar nesse hábito, o meu ser vai estar totalmente leve, solto, e em poucos minutos de meditação ele vai flutuar, ele vai se soltar, e vai começar a interagir com o plano espiritual, ver os espíritos, interagir com toda essa força que está ao nosso redor. Isso é um processo maravilhoso. Aí vocês vão entender a grande riqueza que vocês conquistaram em suas vidas. A verdadeira
riqueza de nossas vidas, que é o encontro com a nossa essência divina, é o encontro com a nossa própria alma perdida e abandonada nas trevas deste mundo. Ok? É isso aí. Namastê, então, muita paz e até um próximo encontro. Muita paz.